Livro Diálogo com as Sombras, Técnicas e Recursos, 4º capítulo. Dissemos a Lully neste livro que cada manifestação é diferente. Nunca sabemos ao certo as intenções dos espíritos que se aproximam, que problemas nos traz, quais são suas características, qual a razão da sua presença entre nós. Além do mais, a própria mediunidade não é um instrumento de precisão, como um microscópio ou um relógio que funcione repetidamente de maneira previsível e controlável. O médium é um ser humano ultrassensível de psicologia complexa, incumbido de transmitir o pensamento de um desencarnado, mas está muito longe de ser mero aparelho mecânico de comunicação, como um telefone ou um rádio, muito embora se fale em sintonia e em vibrações quando a ele nos referimos. Suas faculdades sofrem influências várias do ambiente, do seu estado de saúde, do seu problema íntimo, da sua fé ou ausência dela, do seu interesse no trabalho, que pode flutuar da sua capacidade de concentração, da sua confiança nos companheiros que o cercam e, especialmente, do dirigente do grupo e, obviamente, dos espíritos manifestantes. E mesmo estes, que são também seres humanos, não nos esqueçamos disto, variam suas apresentações de uma para outra manifestação segundo suas próprias disposições. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade, de incorporação, ou psicofonia, de vidência, clareaudiência, psicografia, assim como há médios que conservam sua consciência durante a manifestação e médios que passam ao que se mencionou chamar de estado inconsciente. Devo abrir um parêntese para reiterar uma antiga opinião de minha parte, julgo inadequada à expressão mediunidade inconsciente. O espírito do médium não está em estado de inconsciência simplesmente porque se afastou do seu corpo físico para cedê-lo ao manifestante. O máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico, ou melhor, não se manifesta através do corpo material, temporariamente ocupado ou manipulado por uma entidade estranha à sua individualidade. Se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, o manifestante assumiria posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Ao escrever isso, não estou esquecido do fato de que há manifestações violentas e muito livres durante os quais os espíritos incorporados movimentam o instrumento mediúnico aparentemente à sua vontade, fazendo-o gritar, dar murros, levantar-se, derrubar móveis, rasgar livros e cadernos e promover distúrbios semelhantes. A mediunidade sonambúlica assemelha-se ao estado de possessão, mas basta invocar esta para sentir o quanto essas duas manifestações diferem uma da outra. O possesso é realmente um médium, pois oferece condições para que o espírito se incorpore nele, mas o médium não é um possesso no sentido de que o manifestante possa fazer com ele tudo quanto entender, a qualquer momento e sem limite de tempo ou totalmente sem disciplina. Num grupo mediúnico em que a supervisão espiritual seja firme e segura, a mediunidade sonambúlica pode e deve funcionar perfeitamente, pois muitos espíritos necessitam ser ligados a tais médiuns. Eles provocarão distúrbios
e agitar-se-ão bastante segundo os recursos e censuras que encontrarem em seus médios. Mas não nos esqueçamos de que não apenas os guias espirituais dos grupos estarão atentos para que eles não cometam desastinos, como o próprio médium estará presente e consciente, acompanhando atentamente a manifestação, e pode com certeza interferir para que o espírito manifestante não se exceda, ainda que lhe permitido considerável faixa de liberdade. Em casos extremos, os orientadores espirituais do grupo também adotarão medidas de exerção para conter as manifestações mais violentas. Já tivemos oportunidades de presenciar alguns desses casos em que o espírito é virtualmente manietado por laços fluídicos invisíveis aos nossos olhos, mas de realidade indiscutível para ele, porque o imobiliza instantaneamente. Mas voltemos ao fio da exposição. O grupo deve estar, assim, perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestação. Elas são imprevisíveis e inesperadas. O doutrinador experiente saberá identificar prontamente os primeiros sinais da incorporação, quando o espírito começa a acomodar-se à organização mediúnica. É preciso aqui lembrar que, frequentemente, o espírito manifesta-se parcialmente ligado ao médium, horas e até dias inteiros antes da sessão. Nestes casos, quando se trata de um espírito desarmonizado, embora a manifestação não se torne ostensiva, porque isto implicaria admitir mediunidade totalmente descontrolada, o médium sofre inevitável mal-estar físico, dor de cabeça, pressão sobre a nuca, sobre os plexos, sensação de angústia indefinível e até mesmo estado febril, prostração, irritabilidade, agressividade e vários outros sintomas de desarmonização psicomática. O médium experimentado e responsável deve estar preparado para isso. Não se assuste, não se apavore, não tema e, sobretudo, não deixe de comparecer ao trabalho por causa dessas dissonâncias psicóticas, pois é isso mesmo que desejam os companheiros desequilibrados, ou seja, afastá-los do trabalho. Esse envolvimento pode dar-se também com os demais participantes do grupo que, embora não dotados de mediunidade ostensiva, sofrem também terríveis pressões dos irmãos perturbados. Um dos alvos prediletos dessas penosas aproximações é o doutrinador, tenha ou não mediunidade ostensiva. O cerco em torno dele é permanente, tenaz, implacável, impiedoso, porque acham os companheiros desencarnados, doentes, que o neutralizando, acabam com o grupo e que muitas vezes, infelizmente, é verdadeiro. Esteja ou não o espírito ligado ao médium antes da sessão, é certo que o planejamento espiritual já tem as tarefas da noite distribuídas por antecipação e na sequência que julgar mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos. Geralmente, cada médium tem seu próprio estilo para indicar o início da comunicação. Colocar as mãos sobre a mesa, respirar com maior profundidade 2 ou 3 vezes, agitar ligeiramente a cabeça ou o corpo, gemer, levantar os braços numa sematologia que o doutrinador, habituado a trabalhar com ele, saberá identificar a fim de iniciar o trabalho do irmão que se
apresenta. Às vezes o espírito começa logo a falar ou a esbravejar, mas usualmente ele precisa de alguns segundos para apossar-se dos controles psíquicos do médium e não consegue falar senão depois de se ter acomodado bem a organização do seu instrumento. O doutrinador deve aproveitar esses momentos para umas boas palavras de boas-vindas, saudando-o com atenção, carinho e respeito. Em alguns casos, o espírito somente consegue expressar-se a muito custo em virtude de seu estado de perturbação, de indignação, ou por estar com deformações espirituais que o inibem. De outras vezes, usando de ardes ou preparando ciladas, mantém-se em silêncio para que o doutrinador se esgote nas tentativas de descobrir suas motivações, a fim de tentar ajudá-lo, com o que ele se diverte bastante. Em certas ocasiões, vem ele revestido em um manto de mansidão e tranquila segurança, diz palavras doces, assegura-nos suas boas intenções, dá-nos conselhos. Um deles, certa vez, começou serenamente com um apelo aos corações bem formados, numa linguagem de pacificação e entendimento. Digo-lhes que estamos dispostos à pacificação e ao entendimento, desde que ele venha em nome de Deus. Mas, por mais que se esforce, coisa estranha não consegue pronunciar o nome de Deus como lhe pedira. Por fim, explode em irritação e abre o jogo, gritando que acabou a farsa, e derrama um arsenal de ameaças e intimidações. Há os que fingem dores que não sentem ou mutilações que não possuem, como cegueira ou falta da língua. Visam com esses artifícios a distrair nossa atenção do ponto focal de sua problemática, ou simplesmente entregam-se ao prazer irresponsável de enganar, mistificar, defraudar ou enganar. Então, como alguns me dizem às vezes, de esgotar o médium incumbido de dar-lhe passes. Riem muito dos nossos enganos. Houve um que começou fingindo uma terrível dor de cabeça. Propus-me ajudá-lo. O que fiz com o passe, e ele começou a rir, divertindo-se com a minha falta de inspiração. Mas, por estranho que pareça, comecei realmente a sentir uma dor real, o que o deixou bastante impressionado. Qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar com paciência, depois de receber o companheiro com uma saudação sinceramente cortês e respeitosa. Seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado, que precisa de socorro, alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho. Por mais que reajam à nossa aproximação, os espíritos, os primeiros momentos do nosso contato mediúnico são muito críticos. Ainda não sabemos o que vem o espírito, que angústia traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimento. Estará ligado a alguém que estamos tentando ajudar? Tem problemas pessoais com algum membro do grupo, luta por uma causa, ignora seu estado ou tem consciência do que se passa com ele? É culto, inteligente, ou se apresenta ainda inexperiente e incapaz de um diálogo mais sofisticado? Uma coisa é certa, não devemos subestimá-lo. Pode de início revelar clamorosa ignorância e entrar depois
na posse de todo o acervo cultural de que dispõe. Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado sumariamente como ignorante. Nossa experiência acumulada é muito mais ampla do que suspeitamos. Dentre os muitos casos assim, lembro-me de um particularmente grato ao meu coração, porque o companheiro, depois de recuperado, passou a colaborar em nossas tarefas com uma dedicação comovedora. Ao apresentar-se, tinha dificuldade em expressar-se. Usando o vocabulário limitado de uma pessoa de pouquíssima instrução, aos poucos a sua história foi se desenrolando. Fora um homem negro e vivera em pobreza extrema pelas ruas do Rio de Janeiro, cujos bairros do subúrbio conhecia muito bem. Num infeliz acidente de trem, perderam a perna e mesmo no mundo espiritual, ainda caminhava de muletas. Quando lhe disse que não precisava mais de muletas, podendo caminhar sem elas, ele respondeu que já o experimentara, mas levara um tombo. Esse querido amigo, que nos deu o nome de Eusébio, esteve aos nossos cuidados por longo tempo. Por detrás de sua pobreza verbal, seu limitado vocabulário e de suas curiosas expressões populares, sentíamos nele, não obstante, um senso filosófico muito profundo da vida e uma das mais lindas e autênticas humildades que já vi. Foi, aliás, o que o salvou e, paradoxalmente, o que contribuiu para que sua recuperação demorasse um pouco mais. Tentarei explicar. Era evidente para nós que chegara ao fim da sua provação maior e estava em condições de resetar sua escalada evolutiva. Uma noite, emocionado até as lágrimas, conseguiu dar os primeiros passos sem a muleta, o que para ele, na sua linguagem colorida, não era barbante podre, não. Suas observações eram sempre judiciosas. Sua humilde e uma constante e sua afeição e gratidão por nós, algo patético em que expandia o coração amoroso e pleno de generosidade. Nossos orientadores espirituais começaram a utilizá-lo em pequenas tarefas auxiliares, com o que ele muito se alegrou. No entanto, a despeito de sua indubitável vivência espiritual, continuava a falar-nos linguagem do Eusébio, simples, popular, sem atavios, mas conseguindo claramente expressar nobres pensamentos e demonstrar bastante segurança. Certa noite, devido à ausência de grande número de companheiros, a sessão alcançou um clima de maior intimidade, o que talvez lhe tenha favorecido a superação de suas inibições interiores para falar-nos de maneira inusitada, revelando que há muito entrehavíamos nele, conhecimento, experiência, enfim, uma respeitável bagagem espiritual dosada e sustentada pela sua aflorante emotividade. Pelo que desprendemos, tiveram um passado de brilho e destaque, aprendera a dura lição da humildade e tinha certo receio de abandonar sua obscura posição espiritual, tão dificilmente conquistada, e recair nos velhos processos da vaidade. Mas, graças a Deus, estava curado e querido companheiro.